Eu pedi pros dois grupos me mandarem temas e eu vi aqui logo de cara que um tema que os dois mandaram é sobre o Big Bang, né? Sim. A questão do Big Bang, o início ou não é o início, as fotos do James Webb. Fiquem à vontade para começar. Quem quer começar? Acho que esse é um tema bom para começar mesmo, porque vai indo lá de trás para cá, né? Isso. Quem começar? Posso começar, Sérgio? Eu vou ficar mais quieto nessa parte. Aí eu tinha trazido um astrônomo e o geofísico. Eu fui Big Bangista por 40 anos, né? O Big Bangista. Big Bangista pegou mal. Legal, né? Isso daí me pareceu, né? Evolucionista. O Paquito é gangue bang. É você que está falando, hein? Fui eu que falei, tá, gente? Falar que, eu aqui... Defensor do Big Bang. Fui defensor do Big Bang por 40 anos. Tá. Então, e eu achava que Deus tinha, inclusive, dado a partida no Big Bang, tinha guiado Você acreditava o Big Bang. que existia o Big Bang e que Deus era aquela faísca que deu... E que, de fato, todas as evidências físicas e todas as evidências do cosmos apoiavam o Big Bang. Achava que a radiação cósmica de fundo era uma evidência para o Big Bang e tudo mais, e que as estrelas tinham se formado, as galáxias se estruturaram. 40 anos da minha vida. Eu dava aulas sobre a evolução química, sobre a evolução bioquímica, falava do Big Bang, da nucleossíntese, como todos os elementos da tabela periódica teriam se formado nas explosões sucessivas de estrelas e tudo mais. Mas em 2008, eu fui desafiado pelo Augustus Nicodemos, né, Pirula? Foi seu chefe também lá no Mackenzie, né? Pirula foi magnetista também. O Nicodemos esteve aqui também. É muito legal. Já conheci o Pirula, porque ele me convidou. O Pirula me convidou para dar uma palestra. Não, eu não te conhecia. Foi o Nicodemos? Foi o Augustus que fez a ponte e falou pra convidar. E eu dei uma aula de design inteligente na aula do Pirula. Olha só. Os caminhos se encontraram. 8, 9... 2009? Talvez 9. Em 2008, o Augusto Nicodemos... E ele viu a aula? Ele tava lá. Assistiu, claro. Eu só brincando. Assistiu. Anotando tudo. Eu acho que eu não consegui convencê-lo muito bem, né? Não deu muito certo, né? Eu acho que os argumentos da época não eram muito bons. E em 2008, o Augusto Nicodemos me convidou para o simpósio Darwinismo Hoje. E naquele momento eu comecei a reavaliar minhas posições. Eu digo que eu comecei a estudar melhor o Big Bang. E comecei a estudar melhor também a evolução. Aí eu percebi que, de fato, o modelo não tinha realmente aquelas evidências sólidas que eu acreditava que tinha. Então, por exemplo, de repente o nada, pego o nada, para nada, por nada e bom, crio tudo. O início do Big Bang é um fenômeno bastante desvinculado das leis físicas. Inclusive, dentro da singularidade, diz que a física nem se aplicava lá, né? Que as leis da física nascem dentro daquela singularidade. Aí, como sou químico, depois que todo o processo ocorre, você tem uma nuvem gasosa em expansão. E essa nuvem gasosa em expansão, por tudo que eu conheço dos processos físico-químicos, dinâmica de partículas, de gases, que eu estudei na físico-química durante o meu curso, ela deveria continuar em expansão eternamente. Aí eu percebi que o modelo, de repente, apelava para a matéria escura, que não tem nem partícula fundamental para fazer com que aquela massa se colapse em si mesmo. Falei, tem algum problema aqui. Aí, de repente, você vê que mesmo com a ajuda da matéria escura, você precisa de ondas de choque. Aí eu fui ver que ondas de choque seriam essas, seriam explosões de supernova. Então, é um modelo que usa estrelas para explicar o nascimento das primeiras estrelas. Aí depois você fala, não, mas a poeira cósmica ajudou. A poeira é formada nas explosões das estrelas. Falei, tem algum problema aqui. Aí depois você vê que a temperatura do universo é homogênea, é o problema do horizonte. Como é que o modelo explicou? Porque em 10 a menos 34 segundos, até 10 a menos 36, né, o Vilela, Vilela não, o Serjão, né, Serjão, teve uma inflação. Uma força misteriosa faz com que o universo se expanda de uma velocidade de uma maneira muito rápida, mais rápida do que a velocidade da luz, para homogeneizar, não é, toda a matéria e a temperatura. Falei, da onde surgiu isso? Mais um grande milagre do Big Bang, a inflação. Aí essa nuvem gasosa em expansão forma as estrelas. Olha, nem a matéria escura ajuda. Você tem que ter ondas de choque, você tem que ter poeira cósmica. Aí as galáxias se estruturam. Tá bom, tudo bem. De repente começa a explodir, tem toda a nucleossíntese, forma uma poeira cósmica.
Aí essa poeira cósmica forma os primeiros meteoritos lá, primeiras rochinhas que, agora, pelo modelo da acreção, colide, a energia cinética é transformada em energia interna. Aquela colisão funde as rochas e as rochas começam a se grudar. Eu brinco, né? Eu acho que isso é o efeito super bonder cósmico, não é? Vai colando as rochinhas. Agora, uma rocha incandescente esfria e forma o planeta Terra. Naquela estrela, né? Aquela poeira cósmica que circunda as estrelas. E essa Terra, que se formou de uma rocha incandescente, esfria e não tem água. Aí disse, não, olha, bem, da onde veio essa água? Aí uma das teorias é que blocos de gelo foram atraídos pela gravidade de Júpiter e jogados na Terra. Eu digo, mas que mira sensacional, não? A Terra é pequenininha, os blocos bate aqui. Fomos medir a razão isotópica da água da Terra, hidrogênio e oxigênio, não bate com a água que nós temos aqui. A Lua, ela é sobrenatural. Pelo modelo, a Lua não devia estar ali do lado da Terra, ela é grande demais. Ou ela seria atraída por gravidade ou repelida por gravidade. Aí vai no modelo, é assim, um astro, a Teia, né? Que bate na Terra, arranca a rocha incandescente e forma a Lua. Aí você vai ver a Lua, ela está do diâmetro certinho, na distância certinha, na gravidade certinha, para que a Terra tenha a inclinação certinha de 23 graus e meio para que as estações certinhas se estabeleçam na Terra. Foram fazer um cálculo da viabilidade dessa colisão da Teia com a Terra, é zero, excede os limites probabilísticos de Borel. Foram lá, né? Acho que foram, né? Porque tem controvérsias. Foram na Lua, pegaram o material da Lua, eu creio que foi, tá? Mas pegaram o material da Lua, se a Teia tivesse colidido com a Terra, a composição química da Terra e da Lua seria diferente, deu igual. Aí você tem um planeta Terra com mais de 1.200 condições, eu estou fazendo essa lista, únicas que só a Terra tem. Como que esse planeta absurdamente bem estruturado teria se formado nesse processo? Então nós temos nessa sequência do Big Bang uma cascata de milagres sem santo, porque pro meu milagre tem um santo, tá? Que é Deus. Sim. Mas uma cascata de milagres sem santos que eu comecei a estudar à luz da química, da física, e eu comecei a estudar também, né, Sérgio, um pouco de astronomia, cosmologia, porque eu digo agora que eu virei um multidisciplinar, né? Eu não sou químico mais, eu estudo biologia, estudo bioquímica, estudo biologia molecular, genética também, a fundo, né? Cosmologia e tudo mais. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que o modelo não fechava as contas. Aí vem o James Webb, tira foto, o universo não deveria estar pronto, não deveria estar estruturado. Você vai lá naquela foto magnífica do Hubble, né? O Hubble Deep Field, que o Bob Williams insistiu em tirar, porque falaram para ele, né, Sérgio, o cara não tira, porque você vai vir uma foto totalmente negra lá, sem muita coisa. O universo pronto. Essa foto que o pessoal está vendo? Essa é a do... da ciência, não era para parecer nada. Você vê as estruturas, as galáxias estruturadas, massivas, brilhantes. Eu acho que é mais prático. Melhor. Enquanto eu estiver falando de Big Bang, eu estou falando de Big Bang, acho que é melhor o Jaime sentar aqui. Então o Jaime vem aqui. Isso. Aí, olha, eu falei assim, cara, tá vendo? O universo está pronto, foi feito pronto, estruturado. E aí eu passei a não acreditar mais no Big Bang e hoje eu entendo que o universo foi feito pronto, estruturado pronto. Por isso que eu sou hoje... não defendo mais o Big Bang. Eu tirei o Big Bang da minha lista. A radiação cósmica de fundo, os outros modelos também explicam. Tem problemas na radiação cósmica de fundo? Tem. O universo parece que não é tão homogêneo e isotrópico assim, não é? Tem um polo mais quente que o outro, tem o eixo do mal, tem um buraco lá que é que fala assim, olha, uma colisão com outros universos, né? Eu não tenho essa fé suficiente para achar que esse modelo é cheio de... Aí as galáxias estão se separando, afastando. Então é a tal da energia escura. Então é o que eu digo, né? O modelo está correndo sempre atrás dos dados. Eu acho que o James Webb, o Hubble com o Deep Field, o James Webb com as suas fotos,
foi a pá de cal. Não foi a prova definitiva que o Big Bang não tem viabilidade científica. Foi a pá de cal. Eu já havia acumulado uma quantidade imensa de evidências contrárias ao Big Bang que me fizeram convencer que não era um bom modelo para o início. Quando vieram as imagens do Quando James vieram as Webb, fotos, foi... falei, cara, aí eu acho que as fotos atropelaram os cosmólogos, que eles estão procurando até hoje a placa do caminhão que atropelou, né? Então agora vamos... Apesar do Sacani e o Sacani dizer, não, vamos falar do caminhão, então. O modelo é exatamente o que a gente deveria ver pelo modelo. Não foi, né? Foi Vamos que acabou de sair um artigo essa semana. Então, isso para tentar explicar para quem não tá a par, né? Que essa foi quando que foram liberadas essas imagens? Vamos começar a explicar primeiro um negócio, para explicar pra galera de forma geral, que tem uma palavra muito importante que o Eberlin fala, que é modelo, viu, galera? A palavra modelo. O que é modelo? O que é modelo? Isso que é o principal de tudo, cara. Por exemplo, eu venho aqui pra você e falo assim, cara, eu tenho um filho que tem 14 anos, cabelo preto, olho preto. Você começa a fazer... eu já imagino... Você imagina. Isso que você tá imaginando, a gente dá um nome. O que é? Modelo. Ah, é? É. Isso é o modelo. É um modelo mental, é uma imagem... Você tá fazendo um modelo do que... Por que você tá fazendo esse modelo? Você conhece uma criança de 14 anos. Sim, eu busco na minha mente. Exatamente. Aí eu trago meu filho aqui, você vai olhar pro meu filho e vai falar, caramba, ó, eu acertei o cabelo dele, mas eu errei a altura, o olho mais ou menos, o nariz mais ou menos. Você acertou meu filho? Não. Você errou meu filho? Errei. Não. Você não falou que você acertou o cabelo? Sim. Aí já valeu. Não, aí que tá. Aí Esse é o início da construção do modelo. Então, o lance de modelo, cara, é porque modelo tá ligado a um negócio chamado probabilidade, entendeu? Tá. Se você olha a previsão do tempo hoje e a moça do tempo fala assim, tem 40% de chance de chover. Tá. Não chove. Ela acertou? Ela não deu um resultado... Não, ela deu 40%. Se não chover, ela acertou? Ela não acertou. E se não chover? Também acertou. Pronto, isso é um modelo, cara. Ah, tá. Porque modelo tem probabilidade embutida ali. Então eu trago meu filho aqui, no final você vai ver assim, pô, eu acertei 70% do que uma criança... A probabilidade do Paquito ser mandado embora esse mês Por é 70%. exemplo, exatamente. Se ele continuar aqui mês que vem, eu errei essa probabilidade? Não, tá vendo? É o modelo. Isso é o modelo. Então essa palavra, cara, ela é muito importante porque... Boa parte da ciência, e eu brinco com o pessoal o seguinte, por exemplo, eu trabalho com reservatório de petróleo, cara. Eu tenho um prejuízo terrível, cara, que eu trabalho com um negócio que eu nunca na minha vida eu vou ver. Eu só tenho um modelo que representa ele. Eu acerto? Às vezes acerto. Eu erro? Muitas vezes eu erro, entendeu? Mas tudo isso, Sérgio, está falando para explicar que... Não, para explicar essa palavrinha aí, porque o que a gente está falando é o seguinte, o Big Bang, que a gente fala, ele é um modelo... que o universo pode ter. Ninguém nunca disse que o universo se formou desse jeito. Não o modelo é igual à teoria? Nunca disse que o universo se formou assim, não. É um dos modelos. É que a discussão... Entendeu? Existe um problema de semântica em cima da palavra Big Bang. Porque se você pegar lá atrás, na época do George Lemaitre, ele é que deu uma interpretação exagerada para pegar as equações da relatividade geral do Einstein, rodar para o passado e chegar nesse universo compacto e denso, e ele deu um salto além por conta das motivações religiosas dele, em que ele concluiu que o universo surgiu ali. Só que o modelo Big Bang, na parametrização, que é padrão para todos os cosmólogos atuais, que é o Lambda CDM, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, ele não diz que o universo surgiu com o Big Bang. Porque isso, inclusive, aliás, se tem algum físico que diz isso, é uma pessoa que você não deve nem ouvir. Porque isso já viola coisas triviais da física, como leis das conservações de energia, massa. Então, você tem um estado inicial, compacto, denso, em que tudo já existe. E a ideia é o que acontece ao longo do tempo, a forma que ele vai tomando e evoluindo. Mas as coisas já existem. O Big Bang não se propõe a explicar como algo surgiu do nada. Não é o início, o Big Bang. Exato. Exatamente. Isso é uma coisa muito complicada, o pessoal não entende. E o lance do modelo, voltando ao modelo de novo... Mas a palavra teoria não cabe para Big Bang. O Big Bang, ele é uma das hipóteses para explicar o início do universo. Tem várias outras. Eu falo do professor aqui de matemática aqui da Unicamp, meu amigo, Juliano, vai estar no Ciência Sem Fim, cara. Ele é um cara que defende que o universo não começou pelo Big Bang, cara. Ele tem lá trabalho, teoria, ele tem tudo. Que é o cíclico.
O dele é o universo cíclico. E aí? Ele tá certo? É o de Sandage? Ele tá errado? Ele é o universo cíclico. O professor Juliano, lá da física da Unicamp, ele tem trabalho publicado. Ele é um dos maiores. Tem modelos de, digamos assim, parametrizações de Big Bang que não tem singularidade, por exemplo. São tentativas. Né? Aí você tem o lambda CDM, tem o de matéria escura fria, matéria escura quente, matéria escura morna. Tem os que não levam energia escura e matéria escura, que seria um Big Bang mais puro, digamos assim. Tem o do universo estacionário do Fred Hoyle, só que não explica, por exemplo, a radiação cósmica de fundo. Tem o do Penrose, que é isso que o Eberlin falou, que ali na radiação cósmica de fundo, só o Penrose viu ali um espiral, e ali ele fala que um universo encontrou no outro. Cara, ele tá certo, tá errado. Pelos dados que a gente tem hoje, no momento, né, é uma coisa. Então, a primeira palavra, cara, em ciência, que é muito importante, principalmente nisso aí que a gente fala, é essa palavrinha modelo, entendeu? O modelo tá embutido ali um monte de probabilidade, um monte de coisa, e ele tem que estar calcado nos dados. Por isso que eu brinquei aqui no meu filho. Quando meu filho chega, você tem o dado. E aí, beleza, você vai ver. Pô, eu errei aqui, acertei aqui e tal, e não sei o quê. Aí fica uma dica de um livro muito legal pro pessoal ler, que chama O Andar do Bêbado, onde tem toda uma explicação sobre esse negócio de probabilidade e tal. Muito bem, isso é uma coisa. Segunda coisa, Hubble Deep Field. Isso. Vamos contar a historinha do Hubble Deep Field, né? Aliás, primeira coisa, vamos contar a história do que é um astrônomo, né? O Eberlin fala que o cara jogou o Hubble ali. Não é assim, porque astrônomo não faz isso, né? Ainda mais com o Hubble, né? Por exemplo, se eu compro um telescópio e aponto ele para a Lua, e na hora que eu vou ver a Lua, eu falo, caramba, quanta cratera tem aqui na Lua, entendeu? Eu já sabia que aquilo ia acontecer. E no caso do Robert Williams, né? Quando ele apontou o Hubble, por que ele apontou o Hubble para aquele lugar ali? Por que ele escolheu aquele ponto ali? Porque eles já tinham sido feitos estudos anteriores, principalmente no Palomar, entendeu? Usando o grande telescópio do Palomar, que era um dos maiores telescópios da Terra até então, naquela região. E aquela região se mostrou uma região muito boa para a gente poder conseguir ver galáxias cada vez mais distantes. Quando veio o Hubble, ele falou, pá, cara, já que eu tenho o Hubble, eu vou apontar o Hubble para onde? Para o campo profundo da onde eu estudei com o Palomar. Porque aí eu vou ter o Palomar, que está aqui na Terra, que tem um alcance. Eu vou ter o Hubble, que está no espaço, com 100 horas de observação que ele fez, vai ter um outro alcance. Então não é que ele jogou ali, não, eu vou jogar naquele ponto ali. Aquele ponto foi escolhido porque já era um ponto estudado durante muitos e muitos anos pelos astrônomos. E aí, o Filipão conversou com o Robert Williams aí essa semana. Ele tem até o e-mail dele. Eu até trouxe isso aqui. Aí, ó, ele trouxe o e-mail do Robert Williams, ó. Galera do chat, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no Serjão. Tá aqui, ó. Tá aqui, o Robert Williams respondeu por que ele apontou para aquele lugar no céu, entendeu? O que ele fala? Eu falo aqui, ó, me chamo Felipe, mestre físico, há uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil que está propagando na mídia e na internet que o Hubble Deep Field foi selecionado para gastar 100 horas em uma região escura do céu sem qualquer embasamento. Ele está usando isso como argumento para sustentar a ideia do design inteligente e que nós, astrônomos, não sabemos de nada sobre o universo, concluindo que a teoria do Big Bang está completamente errada. Muito bom isso aí. Pelo que eu sei, em 1993, após o concerto, algumas imagens do Hubble mostram objetos muito tênues, fraquinhos, que já sabíamos serem galáxias. Na verdade, mesmo antes do Hubble, os cosmólogos e astrofísicos já sabiam que alguns trabalhos teóricos mostravam que encontraríamos galáxias tão distantes quanto o Hubble pudesse observar, e isso está completamente de acordo com a teoria do Big Bang dos anos 80 e 90. Portanto, não é baseado em nada. Já sabíamos que encontraríamos galáxias em regiões escuras do céu. O fato é que o Hubble e agora o James Webb são muito competitivos para a alocação de tempo de observação. Aí eu até falei, estou apenas pedindo sua confirmação, se possível, que eu tenho acesso aos caras, né? Porque haverá um debate online com milhares de pessoas assistindo na próxima sexta-feira, um podcast no YouTube, e tenho certeza que eles usaram esse argumento de que os astrônomos não sabiam encontrariam galáxias no campo profundo. Seria útil se eu pudesse responder isso com a confirmação da fonte. Tá aqui. Prezado Felipe, você está correto. Nós já sabíamos, antes de tirar a imagem do Hubble Deep Field, que detectaríamos galáxias. O Sky Survey, famoso levantamento do céu do Palomar, realizado com o conhecido telescópio Smith-Cassegrain de 48 polegadas do Observatório Palomar, revelou que havia galáxias no campo de visão. Anexo 2 imagens da região do céu que fotografamos para o Hubble Deep Field, com o telescópio Hubble, e à esquerda tirada no início dos anos 1950.
Aí ele colocou aqui para comparar. Como você pode ver, já sabíamos que observaríamos galáxias, mas não sabia exatamente quantas ou quão distantes elas estariam. Isso de forma observacional, porque estamos falando de 1950. 1950 a gente não descobriu a radiação cósmica de fundo, não existia a NASA. Né? Não existia nada disso. Não existia nada disso. Né? E somente, só o finalzinho aqui, ó. Somente depois que fez a Hubble Deep Field é que a gente pôde verificar observacionalmente o cálculo de distância. Então ninguém se surpreendeu com as fotos. Não. Aí uma outra coisa. A Hubble Deep Field, o pessoal fala muito dela. Só um ponto. Vai lá, não sou eu que estou respondendo e nem o Sérgio. Não, olha, o próprio Robert Williams. Não, dizendo. e aí a Hubble Deep Field, ela não é nada, cara, perto das outras que vieram. Porque tem a Ultra Deep Field, tem a Extreme Deep Field, e aí tem os campos profundos no infravermelho, que o Hubble também fez, porque o Hubble observa o infravermelho próximo. Então eles pegaram essa região aí do céu, que já era Vamos conhecida... colocar a imagem de novo, viu, Paquito? É do Hubble essa é do Hubble, Aqui? essa aí é o Hubble Deep Field. Não, aqui, ele vai colocar lá. Então que eles aqui fizeram. Tem uma comparação com o do Palomar. É, com a do mostrando Palomar. as estrelinhas aqui. Mas quer colocar aqui ou quer mandar pra ele Se procurar? a galera quiser ver ali. Não, o Não, aqui Robert na Williams câmera. montou isso aqui. Na câmera aí aqui, no ó. meio aí Só pra virar ao galera ver. contrário. Ó, você vê aqui, ó. Uma é a chapa Ó, fotográfica, lembrando só pra galera que em Vira ao contrário. 1950 era uma Chapa chapa, né? É ao contrário. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá de ponta cabeça. Aí... O que é isso daí? Explica pra gente. Aqui, das placas fotográficas do Palomar. Chapa, viu? Era uma Que placa eles fotográfica, viu? eles olhavam e falavam, olha, esses pontinhos aqui são galáxias. E aqui tá, inclusive, traçado aqui de vermelho, exatamente as margens aqui para comparar com o Hubble Deep Field. Então você pega aqui, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então isso, na década de 50, cara. Posso comentar? Outra Posso coisa. comentar? Mas aí tem. Claro. Adalto, comenta, Adalto. É o seguinte, o que foi dito no modelo é uma coisa fascinante, porque todo modelo tem que estar baseado em evidência. Isso é uma coisa espetacular. Então, essas imagens que nós estamos vendo aí é algo fascinante, por quê? Porque quanto mais distante a gente olhar, mais próximo do início a gente vai ver. A pergunta é, o que nós estamos vendo? O que essas imagens estão nos mostrando? Porque é muito legal a discussão, ok, a gente está vendo galáxias num lugar, tá, mas qual a consistência dessas galáxias? Quais são os elementos químicos nelas? E agora, com o James Webb, a gente tem condição de fazer isso. Eu trabalho num laboratório que a gente trabalha com espectrometria óptica, então é um negócio muito legal. A única diferença do que a gente tem do equipamento lá e do James Webb praticamente são os comprimentos de onda, tá? O resto é a mesma coisa. E é muito legal quando a gente pode pegar essa informação e começar a desmontá-la e começar a olhar o que essas imagens contam para a gente. E aí é o ponto, porque muitas vezes o que eu tenho visto, e aí é um ponto assim meio sério, é que entra muito interpretação. Não, deixa a imagem contar o que tem para contar. Então, o que nós estamos vendo nessas imagens? Por exemplo, quando a gente pega o Deep Field, Ultra Deep Field e tudo mais, o Extreme Deep Field, todas elas, o que nós estamos vendo? Que estruturas são essas? Entende? Aí eu concordo. É por isso que o ponto principal nessa questão do que nós estamos tratando aqui é o que nós estamos vendo. Aí é que a coisa fica interessante. Vou aproveitar esse ponto que o professor falou, porque aí quando vem a imagem do James Webb, cara, acontece um negócio muito interessante. O James Webb, o que ele faz primeiro? Primeiro ele faz a imagem. Pá! Quando ele faz a imagem, apareceu lá aquelas coisinhas vermelhinhas e tal. Então, pela imagem, primeiro pela imagem só, o pessoal começou a falar, descobri uma galáxia mais distante do universo. Aí na semana seguinte, não, agora é a outra que é a mais distante. Aí na outra semana, agora é a outra que é mais distante. E aí depois na outra semana, cada semana o recorde ia quebrando. Sim. Porque só tinha a imagem. O professor falou, é certinho. O pessoal tá vendo essa imagem lá. Essa aí é uma outra coisa, Essa aí é uma... É porque então. nessa imagem... O James Webb ele usa um efeito chamado lente gravitacional para poder trazer o que está muito longe, mas as coisinhas que ele analisou a gente nem consegue ver aí. Tá. Mas o que acontece? Primeiro vem a imagem. E aí o pessoal começou a analisar a imagem, era tudo vermelhinho ali, falou, cara, essa aqui tá não sei quantos bilhões, essa aqui tá não sei quantos bilhões. De repente, começou a cair tudo isso, entendeu? Começou tudo a cair. Tanto que eu fiz um vídeo no meu canal que chama As Galáxias Impostoras do James Webb. Por quê?
Quando eles passaram a analisar as galáxias com espectrometria, que é o que o Adalto falou, muitas daquelas pontinhos vermelhos, eles viram, cara, isso aqui não está tão distante assim. E aí o que está acontecendo? Tem explicação para isso. Existem galáxias que têm uma quantidade de poeira muito grande nela e essa poeira deixa ela avermelhada. Então na imagem você vê um ponto vermelho, tá beleza, é um ponto vermelho mesmo, é uma galáxia, mas por astrometria, que é a foto, astrometria é a foto. Pela foto eles calculavam uma distância. Quando veio o espectro falou, não, cara, essa galáxia não está naquela distância que a astrometria mostrou. Ela está muito mais próxima. Aí tiraram da lista. Tanto que tirou. Você pegar. Tanto, cara, que você pode entrar no meu canal lá, todos os vídeos da semana seguinte do James Webb, eu teria que apagar. Porque tá todos assim, galáxia mais distante. Porque era isso que era anunciado. Mas isso, inclusive, é uma confusão da própria, digamos assim, internet. Porque se você pegar os artigos, você vai ver que tá escrito candidatos. É, exatamente. Porque primeiro faz fotometria, mas você precisa da espectroscopia, que o Adalto estava falando ali para confirmar. Eu queria tentar traduzir isso de uma forma um pouco mais... Então, primeira coisa é a imagem. É porque a imagem, a visão do Evelyn e do Adalto é que deveria ter menos galáxias aparecendo. Não posso falar? Não deveria ter? Não, posso falar um pouco? Olha só. Olha, o Robert Williams deu uma entrevista. O que a gente fala, eu não inventei. Ele deu uma entrevista, disse que inclusive os colegas dele desaconselhavam apontar o telescópio para aquela região. Agora você está falando de outras coisas, o Felipe mandou um e-mail que ele confirmou e tudo mais, mas a entrevista está no ar, a gente pode encontrar na internet. Eu não inventei essa história, é uma entrevista que ele deu. Aí, o seguinte... Tudo bem, tá. As intenções são intenções, a gente não sabe muito bem julgar, certo? Intenções são intenções e cada um tem a sua interpretação de intenções. Mas o que a gente deveria ver ali? A gente chegou a 200 milhões de anos do início do universo. Não, chegou ainda na maternidade. Não temos galáxias confirmadas em 200. Aí, o que acontece? O que a gente Glass deveria Z12 ver? não está confirmada. Não deveria... 300 nenhuma dessas aí está confirmada. Olha só, mas deixa eu falar, peraí. E ainda assim não viola. Não, deixa, ô Felipe, deixa eu falar, o Sacani, vamos... Por partes. Eu escutei, certo? O que acontece? Nós não deveríamos ver ali galáxias. Se víssemos alguma galáxia, elas deveriam ser protogaláxias. As galáxias deveriam estar pequenas, pouco massivas, elas deveriam estar colidindo uma com a outra, porque o modelo diz que as galáxias maiores que se formaram pela colisão dessas galáxias, a gente estaria vendo várias galáxias ali, uma colidindo com a outra, umas amassadas porque acabaram de colidir e tudo mais. O que a gente viu na foto? Galáxias formadas, estruturadas, suaves, massivas, plenamente funcionais. Vimos galáxias espirais com buracos negros supermassivos dentro da galáxia. Tem um efeito bastante interessante, que é um efeito de ótica. A partir de Z 1.7, pela expansão do universo, a gente deveria ver que essas galáxias estariam aumentando com o seu tamanho. A relação superfície-brilho dessas galáxias bate exatamente com a distância, mas não bate com essa expansão. O efeito da expansão do universo não está sendo visto naquela galáxia. Nós temos, então, um universo totalmente inesperado. Modelos devem fazer boas previsões. Todas as previsões que o modelo fez falharam. O Michio Kaku, você conhece muito bem, ele aparece lá e fala assim, olha, temos que reescrever os livros de astronomia e cosmologia. Tá fora de contexto. O que é isso? Eu acho que fora de contexto das opiniões. A gente tem que admitir, peraí, a gente tem que admitir que as fotos do James Webb e as fotos do Hubble causaram uma revolução na cosmologia. Foi um terremoto, eu brinco, né? Que atropelou, estão procurando a placa do caminhão e agora estão tentando reavaliar tudo isso, tentando acomodar. Outro dia estavam fazendo os cálculos de distância, mudando a massa média das galáxias. Olha, bem, já erramos. Então, é um modelo que tem corrido atrás dos dados, tem adaptado o seu modelo à luz dos dados. Isso não é boa ciência. Acho que os modelos têm que... bons modelos fazem boas previsões. Bons modelos têm que ser falseados. E os dados falseiam o modelo, eles acomodam o modelo dentro do... O que é falseado? Você tem que ter uma maneira de, a partir dos dados, derrubar o modelo. Só licença, professor. Sim. Era exatamente o que eu ia perguntar, tanto para o Sacani como para o Felipe. Como é que pode ser falseado isso?
Porque se vai mudando à medida que vai entrando os dados, como é que dá pra veja associar? só, deixa eu terminar. Olha, matéria escura, por exemplo. Fomos ver se uma nuvem gasosa em expansão poderia colapsar em estrelas. Não pode. Então a gente tem que ter a matéria escura. Vimos os aglomerados de galáxias, olha, tem mais gravidade ali do que deveria ter. Vamos colocar matéria escura. As galáxias estão se afastando, vamos colocar energia escura. O universo é homogêneo, não daria para homogeneizar, vamos colocar inflação. Então é um modelo que toda hora corre atrás dos dados, por isso que eu não gosto do modelo. Eu acho que... quando as fotos do Hubble e do James Webb foram lançadas, não dá para dizer que aquilo lá confirmou o modelo, né? Foi uma comoção mundial. Vários e vários cosmólogos e astrônomos, nenhum deles defensores do design inteligente ou de modelos criacionistas, falaram, rapaz, o Michio Kaku falou assim, we are back to the drawing board. A gente está de volta à prancheta. Falou de não falar inglês aqui. Quebrou a primeira regra do debate. Quebrou a regra. Traduz para nós. Back to the drawing board. Assim, estão de volta. A gente vai ter que reavaliar o modelo. Então é um modelo que tem, pela história do modelo, corrido atrás dos dados. Você reconhecer que é um modelo foi bem legal, gente. Foi bem legal, viu, Sergião e Felipe? Porque eu achava que era uma teoria, não é? Eu fui ensinado, na realidade, que o Big Bang era mais lei do que a lei da gravidade. Eu entro em debate e os caras falam assim, olha, o Big Bang é um modelo extremamente consolidado. Onde é que você está estudando isso? É o que eu fui ensinado, Felipe. Eu não estou dizendo... Infelizmente, você aprendeu errado, Nas escolas, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. O L. Schwartzman escreveu um artigo na Folha, o Perula sabe, que ele disse assim, temos até mais evidências para a evolução do que a lei da gravidade. E o Big Bang também me ensinaram isso. Aí quando eu vou avaliar, não bate com os dados. A foto foi uma comoção mundial. Não foi o Marcos, não foi o João. Foi uma comoção mundial na internet. Na internet? Exatamente, eu queria só entender. Cara, eu conheço várias pessoas do Instituto de Telescópio Espacial, não foi uma institutos comoção, de astrofísica. não foi comoção para os astrônomos e os cosmólogos que têm como o seu paradigma do Big Bang. Aí sim, aí eu concordo. Mas todos os críticos do Big Bang falaram, poxa, acabou com o modelo. Teve esse debate mesmo? É óbvio. A gente tem que colocar uma coisa primeiro, cara. Uma coisa bem simples aqui, cara. Vai lá, Sérgio. O James Webb, cara, em momento algum, nenhum, você pode procurar em qualquer lugar, o objetivo dele está lá para ele provar, desaprovar, comprovar o Big Bang. Mas, Sérgio, intenções. Não, cara. Eu tô falando do... Não, ele até pode fazer isso. Mas até chegar nesse nível, tem muitas outras coisas que você precisa verificar. Mas nós estamos falando dos objetivos. Às vezes você pode ver... você constrói, cara, eu vou lá e você tem um erro de calibração. Um telescópio. Por exemplo, eu mandei lá pro Bernardo Riedel, meu amigo lá em BH. Bernardo, cara, constrói um telescópio para mim com essas características aqui, porque eu quero caçar asteroide. Telescópio para caçar asteroide, ele tem um objetivo. Aí eu pego aquele telescópio e miro ele para a Lua. Aí a Lua aparece um borrão. Eu falo, tá vendo aqui, ó? A Lua não é do jeito que eles falam. Mas porque o telescópio ele não foi feito para aquilo. O James Webb, em momento algum, cara, ele foi feito para comprovar, desaprovar e não. O James Webb ele tem os objetivos dele, são muito bem claros, entendeu? Que é estudar como as primeiras galáxias se formaram. Então ele quer olhar o mais... E o que seria isso, Sérgio? O que seria estudar as primeiras galáxias? Não, cara, não é o Big Bang. Não, mas olha, só um minutinho. Mas é a evolução do cosmos. Só um minutinho. Sim. O Adalto quer falar, mas claro. eu acho que a palavra agora, só Adalto, só deixa eles terminarem aqui de contrapor o ponto do Webb e a gente já passa pro Adalto. Jaime e Sergião é com vocês aí. Não, cara, porque... Fala aí. Não, eu ia responder uma outra coisa que tá lá atrás, porque vocês falam tanto. E tem que ir, tem que ir eu queria ir ponto por ponto. Então eu vou voltar lá no que o Adalto falou antes. Tá. Né, como confirma ver o que você está vendo aqui, através da espectroscopia, certo? E aí com o Adalto como físico, eu posso falar um pouco mais técnico com ele, para ele pesquisar lá sobre, que é a área dele, que é a floresta de Lyman, e a descontinuidade de Balmer e a descontinuidade de Lyman, para você confirmar as distâncias das galáxias. Esse é o primeiro ponto. E você falou sobre como isso aqui é falseável através do espectro. Você tem a análise do espectro de galáxias. Eu não perguntei se isso aí é falseável. Como é possível ser falseável? Eu perguntei como o modelo do Big Bang, mudando do jeito que ele muda, pode ser falseado. Mas ele não muda do jeito que muda, da forma que vocês estão falando. Não é assim que acontece. Não muda? Não. E como ele pode ser falseado?
Em 1949, se não me falha a memória, começou com George Gamow, os dois estudantes de pós-graduação, dele, que eu esqueci o nome, acho que é Ralph era um deles. Eles previram a existência da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, a CMB, certo? Sim. Eles calcularam para 5 Kelvin, se não me falha a memória, inclusive. Aquilo ali é uma previsão do Big Bang. Como, professor? Adalto? 40. Oi? O quê? Era 40 kelvins que eles calcularam. Não, era 5. Da onde você tirou 40, cara? Isso é o que o George Gamow começou. Tá, vai lá. A não ser que você não esteja considerando a expansão do universo, mas aí seria 3.000 kelvins. Tá, vai lá. Aqui. Tá. Isso é uma previsão do Big Bang. Tá. Isso é uma previsão. Tá. E aí, 15 anos depois, acharam. O Arnold Penzias... Acharam o Wilson, ruído. né? É uma previsão. Aí eu te falo, me diga, sei lá, já que a pergunta é se é falseável ou não, Eu quero saber como o Big Bang pode ser falseado. Acabei de explicar, cara. Não. Você tem uma previsão. Se aquilo ali falha e não existe, isso já é um pequeno indicativo de você começar a achar que aquilo ali talvez não faça sentido. Mas não é que tudo não vai fazer sentido, porque a teoria, para ela chegar no nível de teoria científica, ela não é uma ideia que a gente tem. A teoria científica é tipo uma caixa de ferramentas que você abre, ela tem chave de fenda, chave de boca, você tem, sabe, chave estrela, e você vai usar várias ferramentas, postulados, que são os princípios ali no início. Você tem teoremas matemáticos sendo envolvidos, você usa as leis da física dentro da teoria, porque tem muita gente que confunde achando que teoria vira lei, e não é. A teoria, ela já é uma grande framework que carrega várias ferramentas ali dentro. Ponto como se negativo fosse... para a ciência aqui. Falou em inglês também. Desculpa. Framework. 1 a 1. Quer dizer que é um potinho de R$1 que a gente vai colocando no resto. Isso. Então, assim, a teoria ela é uma caixa de ferramentas. Mas veja, eu ainda não entendi como ela pode ser falseada. Porque, veja, o que você falou foi o seguinte: é que houve uma previsão e que se encontrou um ruído e se interpretou que esse ruído é a previsão que Gamow previu. Ele e os alunos previram. Essa é uma interpretação que foi dada àquele ruído. Vou te dar um outro exemplo. Mas ainda não entendi como é que a gente pode falsear o modelo. Vou te dar um outro exemplo. Um dos princípios básicos é o de isotropia, de universo isotrópico, que é igual em todas as direções. Talvez o Webley vá falar isso daqui a pouco, então já estou adiantando. Se você, em grande escala, da ordem de 200 megaparsecs para cima, você encontra uma quebra de isotropia, isso já é uma forma de você falsear o Big Bang. E tem gente que questiona isso. Só que você não vai encontrar isso em debate de internet. Você vai encontrar isso na academia. Você não vai encontrar isso nas pessoas que na internet estão dizendo as galáxias impossíveis. Então, se não for isotrópico, universo. a gente falseou o modelo do Big Bang. Sim, e tem pesquisas que mostram que quebra a isotropia. E aí ele tá errado? Não. Não é que... Cara, Ô Felipe, olha, isso aqui é o número de artigos que eu tenho lido sobre o James Webb e o Hubble. Eu não estou procurando na internet, a gente está lendo na literatura científica. não, vamos parar com isso. Então me diz aí, onde é que está o Michio Kaku falando aí o que você falou? O Michio Kaku eu citei porque eu ouvi falando na internet. Agora, não significa que eu estou baseando toda a minha... Não, mas eu falei do Michio Kaku. Tá. E eu especifiquei certinho do... E eu especifiquei certinho das galáxias impossíveis. Eu não estou falando de explica tudo quem de esse vocês. Michio Kaku aí que vocês estão falando aí. É um físico. A gente tenta ler, tenta também procurar todas as literaturas. Aliás, aquele ali que eu li artigos e tudo mais. Você pode pegar esse artigo que eu vi ali, tá? Stress Testing Lambda CDM. Você pode pegar aquele ali? Esse o que é? Um artigo sobre o quê? Eu vi quando você mostrou, eu vi ele escrito. Stress Testing, que é exatamente esse artigo que... Tá, eu acho que é um dos principais aí na frente da pasta. Nossa, depois eu vou procurar com calma. Não, pega aí que eu sei que tá aí, cara. Stress Testing of Lambda CDM. Esse aí mesmo. Muito obrigado. Vamos lá. Esse aqui mesmo. Com licença. Claro, fica à vontade, Felipe. E depois a gente vai pro Adalto, tá? Para ele completar. Isso é rapidinho. Esse aqui você leu? Sim, li. Aqui tá essas galáxias impossíveis aqui que tá no limite, aí, né? Sabe como é que eles baixaram para cair dentro do limite? Agora estão dizendo o que IMF. a massa média das Função galáxias... de massa inicial. Veja bem, não é mais a massa média que a gente está usando. Como essa galáxia está no limite da viabilidade,
diminuir o cálculo da massa média para jogar ele um pouco mais para dentro. Eu tô percebendo sabe o que estão fazendo, Felipe? Estão de novo ajustando os parâmetros para que o modelo bata com os dados. Mas, eles ajustaram os parâmetros da massa média das moléculas. Pesquisas, seminários e colóquios de antes do James Webb ser lançado, porque o IMF é algo que muita gente IMF, exatamente. Então agora estão dizendo que o IMF era menor para você poder jogar isso aí dentro do viável. Mas ninguém acreditava na academia ali dos astrônomos, etc e tal, que o IMF fosse universal. A galera já dizia que o IMF quebraria para Early Galaxies, desculpa, mais R$1 no potinho, que são as galáxias antigas, e o James Webb é justamente para consertar isso. Mas antes do James Webb era o parâmetro utilizado. Olha, não era o parâmetro utilizado. O James Webb foi justamente para consertar isso, porque a gente precisa dos parâmetros para consertar. É ótimo. Consertar o modelo. Mas isso já era previsto que ia dar errado. Felipe, já era previsto que ia dar errado e preveram que ia dar errado. Você sabe que... Sim, cara. Só que, olha só, vocês compreendem que, tipo... Claro. Você tem diferentes institutos, diferentes pessoas, diferentes astrônomos, diferentes... Como é que o modelo do Big Bang explica a antimatéria? O sumiço da antimatéria. Tem o problema da antimatéria. Problema? Sim. Olha, o modelo tem um problema imenso, porque metade do universo sumiu, não sumiu? Porque toda vez que você pega energia e transforma em matéria, você tem prótons e antiprótons, elétrons e antielétrons, nêutrons e antineutros. Ou simplesmente o problema, a explicação da assimetria não me convence. Metade do universo simplesmente sumiu. O modelo previa que galáxias com Z maior que 10 devia ser muito pouca. A gente está fazendo os cálculos aí, tem 100 mil vezes mais galáxias. As protogaláxias deviam estar se fundindo. Tá falando da densidade de galáxias. Fala assim, não, tá bom, elas são pequenininhas, tá vendo? Acertou, pequenininha. Mas em que momento então da história do universo elas se fundiram? Porque a gente tem foto até aquele momento, não tem? Tem todo o universo investigado. Então não temos as fusões? Cadê as fusões das protogaláxias em galáxias? Os elementos primordiais, veja só. O lítio é muito mais baixo do que o modelo previu, certo? Não deveria ter metalicidade nessas galáxias. E aí a gente tem aqui, você tem todas as emissões de nitrogênio, oxigênio. Os elementos mais pesados estão lá. Então foi-se a nucleossíntese do modelo. Gerações após gerações de galáxias que deveriam, de estrelas explodindo, as supernovas, que deveriam ter formado esses elementos mais pesados. E eles já estão lá no início do universo. As estrelas de população 1 têm... População 3 que você está falando. População 3, que só deveriam ter hidrogênio em hélio, nunca se achou. É outro saci pererê da ciência. Todo mundo sabe que essas estrelas de população 3 existem, mas ninguém nunca viu. Mas mas a população 3, o nome que recebe é hipótese. Exatamente. Ué, mas em qual lugar vocês estão achando... Peraí, Felipe, peraí. É por isso que eu não acho que o Big Bang é essa Brastemp que a gente está anunciando para o mundo, certo? Mas eu queria saber quem anuncia essa Brastemp. É isso que eu queria saber. Foi o Mitch Caco que disse isso? Eu queria saber. Sérgio, no programa eu acho que você anunciou, você falou que vai ter que mudar 10 dos seus programas aí, que já estava tudo errado, mas sabe por quê, cara? Porque a ciência, galera, tem um negócio que é maravilhoso. Sabe qual que é? Você faz um equipamento novo e descobre coisa que você, às vezes você descobre que o seu modelo está errado, que você tem que abandonar seu modelo, não é? E às vezes você pode atualizar seu modelo. Por isso que eu acho... Não dá para refutar. Por isso que eu acho que o James Webb e o Big Bang foram a pá de cal para derrubar o modelo. A gente está sem modelo. O universo é estacionário? Não, eu acho que o universo foi feito pronto há pouco tempo, ele é jovem, porque senão ele estaria totalmente desgastado hoje. Tem estrela... Me dá uma previsão dele. Tem galáxia espiral lá dentro, com os buracos negros supermassivos, que, segundo o modelo, eram bilhões de anos para formar. Essas galáxias já estariam extremamente envelhecidas hoje. Que modelo é esse, cara? Então, é que nós estamos confundindo aqui várias coisas, cara. Vamos com calma. Primeira coisa que tem que explicar para Vamos deixar o Adalto colocar também mais lenha na fogueira e depois a gente volta aqui. Vamos lá, Adalto, contigo. Legal. É o seguinte, deixa eu só esclarecer, que eu acho que tem bastante gente nos assistindo e tem um pouquinho de dificuldade de entender esse negócio, calcular distância e tudo mais. Deixa eu colocar da seguinte forma. Quando você pega, por exemplo, elementos químicos e você os aquece uma temperatura muito alta, acima de 10 mil graus Celsius, eles começam a emitir luz. Luz. Tá? Quase que eu coloquei mais um real aí na nossa coisinha. Eles vão emitindo luz. Só que cada elemento químico,
ele apenas emite certas frequências específicas, ou, se você preferir, certos comprimentos de ondas específicos. Então, por exemplo, a gente pega no laboratório e você aquece o hidrogênio. Então, você vê as frequências certinhas do hidrogênio. Daí a gente olha para uma galáxia, essas galáxias bem distantes, e o que você vê ali? Você vê as mesmas frequências, só que elas estão fora das frequências normais. É o que a gente chama de desvio espectrográfico da luz, ou para o vermelho, para o azul, etc, coisa e tal. Tá? Baseado nesse desvio, ou seja, o quanto isso daí saiu fora, a gente tem uma noção da distância. Isso daí está relacionado com o efeito Doppler. Tá? Então é um negócio bem legal. A gente consegue medir com grande precisão. O fascinante, para mim, tem sido o seguinte, que o James Webb tem oferecido essas possibilidades da gente ver, por exemplo, galáxias que estão a 13,2, 13,4 bilhões de anos-luz da gente aqui, tá? E a gente sabe isso por quê? Porque a gente mede, por exemplo, o hidrogênio, você vê o hidrogênio aqui, vê o hidrogênio lá, você vê a diferença e é fácil a gente chegar e falar, tá aqui. O problema com isso é que nós estamos encontrando nessas distâncias outros elementos químicos. Por exemplo, vanádio, carbono, oxigênio, nitrogênio. Isso é problema, porque no universo primitivo você deveria ter basicamente só hidrogênio e hélio, basicamente. Por quê? Porque você está... É aquela época rapaz, eu teria que falar em inglês aqui, não vou falar. Era negra, tá? Era das trevas, obrigado. Então, ali não era para ter esse tipo de coisa. O fascinante é que o James Webb está nos mostrando que naquele período nós já existia elementos químicos dentro da astronomia, a gente chama de elementos químicos metálicos, tudo aquilo que é além do hidrogênio e do hélio. Então, a gente já tem elementos químicos metálicos logo no comecinho. E eu acho que a discussão, em termos do modelo, aí é que a coisa fica interessante. O modelo estava prevendo o quê nesse período? O modelo estava prevendo hidrogênio e hélio, praticamente alguns traços de alguma outra coisa. Nós não estamos encontrando, assim, traços de alguma coisa. Essa é a parte importante. Vai lá, Marcos. E o modelo dos criacionistas e do design inteligente estava prevendo o quê? Posso falar? Não, deixa eu falar, Adalto, só, e depois você complementa. Jason Lisle é um astrônomo, cosmólogo, físico, matemático, formado com doutorado e tudo mais. Ele publicou em 21 de janeiro de 2022 no seu site, Biblical Science Institute. Nossa, falei em inglês de novo. Instituto de Ciências Bíblicas. Ele disse assim, farei uma previsão sobre as fotos do James Webb. Essas fotos mostrarão galáxias maduras, estruturadas, elementos metálicos, sem estrelas, populações 3, sem fusão de galáxias, as protogaláxias não estarão lá, elas estarão todas estruturadas, vamos ter galáxias espirais, buracos negros, bonitinho, do jeito que o universo... Bons modelos fazem boas previsões. Foi exatamente o que o James Webb mostrou. E ele disse assim, vou prever também como que os cosmólogos escaparão dessas. A foto do James Webb mostrou que as galáxias se formaram muito antes do que pensávamos. É isso que é bom. Bons modelos fazem boas previsões. Não é assim, Adalto? O modelo tem que fazer boas previsões. Falharam essas previsões. Modelos que falham nas suas previsões têm que ser substituídos ou têm que ser considerados bons modelos científicos. O nosso tema aqui é assim, o Big Bang é um modelo corroborado com a ciência, ele tem feito boas previsões que têm sido confirmadas? Não, ele está correndo atrás dos dados. Eu não gosto de modelos que correm atrás dos dados. Eu acho que em ciência a gente tem que explicar o que a gente não sabe com o que a gente sabe. Quando a gente fica explicando o que... depois que a gente sabe, fica explicando o que a gente sabe, não é um bom modelo científico. Você não acha, Felipe? Nossa, eu tenho que jogar minha tese de doutorado no lixo, então, cara.